Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a gente entender as limitações de quem quer começar a fazer pizza sem ter nenhum dos utensílios que a gente costuma usar para fazer isso. E escolher a melhor receita para quem é iniciante. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final do vídeo para aprender a fazer uma pizza como essa aí. Dá uma olhada! Linda, não acha? Linda e mais gostosa do que a de muitas pizzarias. Agora, super importante, eu vou contar todos os segredos, mas você precisa prestar bastante atenção ao que eu falo durante o vídeo, combinado? Eu sou o Bruno e esse é o Pizza Pão e Pasta. Bora pro vídeo! Vamos começar misturando 100 ml de água e 1 grama de fermento seco. Mas se você preferir, pode usar 2 gramas do fermento fresco que também vai dar certo. Mexa bem até dissolver tudo e ficar assim como você está vendo aí no vídeo. Então é só adicionar 100 gramas de farinha de trigo e mexer novamente. Essa mistura que vamos fazer é conhecida como poulish, um pré-fermento usado para agregar aromas e sabores mais complexos nas massas de pizza e pão. É uma técnica super fácil e que proporciona resultados incríveis, então eu recomendo muito que você faça mesmo se estiver iniciando no mundo das pizzas. Depois de misturar bem como você está vendo aí no vídeo, precisamos cobrir com um pano ou papel, porque ele precisa respirar, mas não queremos que ele resseque. Agora ele vai ficar em temperatura ambiente por cerca de 3 horas e vai crescer como você está vendo aí. Confia em mim, porque essa técnica vai levar a sua pizza para outro nível, você vai ver. Agora sim, vamos começar a fazer a nossa massa e para isso começamos adicionando em uma tigela 100 ml de água. E nós vamos dissolver o nosso poulish nessa água, tá bom? Porque assim vai ser mais fácil de incorporar todos os outros ingredientes. Vá mexendo devagar e sem pressa até ele ficar assim, exatamente com essa textura, parecendo um mingau. Quando isso acontecer, é hora de incorporarmos a farinha de trigo. Vão ser 200 gramas. Para essa receita eu estou usando uma farinha comum que tem 10% de proteína. Esse é o mínimo que eu recomendo para fazer pizza e você encontra farinhas assim na maioria dos supermercados. Evite as farinhas em embalagem de plástico e dê preferência às que vêm em embalagem de papel. Aí no vídeo eu estou usando a farinha Renata. Essa tigela de vidro e essa espátula, assim como todos os outros utensílios que você vê por aqui, vai encontrar os links na descrição do vídeo caso queira conhecer. Quando não sobrar mais farinha seca no fundo da tigela, já podemos incorporar o sal, 7 gramas. Distribua o sal pela massa toda e não precisa demorar muito tempo fazendo isso agora. O importante é que já não tenha mais farinha seca no fundo da tigela, porque agora vamos adicionar o azeite, 10 ml, e esse é o nosso último ingrediente. A receita desse vídeo foi pensada para o pessoal que não tem pedra refratária, ou seja, vai ser assada numa assadeira e no forno caseiro. Isso é importante, eu vou te dizer o porquê mais à frente, ok? Fica comigo que você vai entender. Inicialmente, não se preocupe em sovar. Vamos só misturar esses ingredientes até o azeite ser absorvido pela massa, como você está vendo aí no vídeo, porque agora eu vou te dar uma super dica. Vamos parar e deixar a nossa massa descansar por cerca de 15 minutos. Assim a farinha vai ter tempo de absorver melhor todos os ingredientes e vai ser mais fácil sovar depois desse descanso. Se você não sabe sovar, não tem problema, eu vou te mostrar como desenvolver essa massa de forma bem fácil. Deixe um pote com água do seu lado para umedecer as mãos, assim elas não vão grudar, mas sem excesso de água, ok? É bem pouquinho. A técnica é muito fácil, basta puxar a parte lateral da massa e levar no meio pressionando. Vamos fazer esse movimento cerca de 8 a 10 vezes. Essa é uma maneira bem fácil, mas muito eficiente de desenvolver massas e serve tanto para pizza como para pães. Isso que você está vendo aí foi a nossa primeira sova e quando terminar é só cobrir e deixar descansar por 10 minutos.
Agora aí na tela você está vendo a segunda, terceira e quarta sova que eu fiz exatamente igual à primeira, sempre puxando a parte lateral e levando ao centro de 8 a 10 vezes. Da mesma forma, eu dei descanso de 10 minutos entre cada uma dessas sovas, ok? Isso é super importante. E repare no estágio da nossa massa na quarta sova. Olha como ela já está bem desenvolvida. Super fácil, né? No fim da quarta sova, forme uma bola, porque agora vamos precisar cobrir e deixá-la crescer por 1 hora em temperatura ambiente. Passado esse tempo, a nossa massa cresceu um pouco e é hora de transferirmos para uma assadeira. Antes você precisa untar o fundo dela com azeite, como eu estou fazendo aí no vídeo. Depois de transferir a massa, unte as mãos para ela não grudar, porque agora vamos apertar levemente. Nesse momento não precisa apertar com força, só queremos distribuir a massa pela assadeira para poder vedar com plástico filme. Se surgirem bolhas você pode estourar, agora ela precisa descansar mais um pouco e por isso usamos plástico filme para não ressecar a superfície da massa. A nossa massa está pronta e talvez agora seja a parte mais importante do vídeo, porque eu quero que você confie em mim e comece a tratar o tempo como se ele fosse um ingrediente. E o que eu quero dizer com isso? É que uma massa como essa que a gente fez precisa de um tempo para se tornar uma pizza incrível. Do mesmo jeito que uma comida sem sal fica sem graça, uma pizza feita às pressas não tem o mesmo sabor, ok? É como se o tempo fosse um ingrediente. Agora, a pizza é sua e você faz da forma que for melhor para você. Se você quiser assar agora, você vai deixar essa massa do jeito que está em temperatura ambiente até ela dobrar de tamanho. Isso deve levar de 2 a 3 horas, dependendo da temperatura aí do seu lugar. Dobrou, já está na hora de assar e eu vou te mostrar como fazer isso mais à frente. Por outro lado, se você quer realmente fazer uma pizza caseira incrível, melhor do que de pizzaria, leva sua massa para a geladeira para assar no dia seguinte. Fazendo isso, você vai ter uma pizza mais leve, de fácil digestão e infinitamente mais saborosa, confia em mim. Esse processo se chama maturação e essa é uma ótima hora para eu te perguntar se você gosta de comer uma banana verde ou uma banana madura. Se você respondeu que prefere uma banana madura, não deixa de fazer maturação nas suas massas de pizza e pão, beleza? Então vamos lá que eu vou te mostrar como fazer maturação do jeito certo. Depois de cobrir a massa, eu a levo para a geladeira, onde vai ficar de um dia para o outro e adquirir aromas e sabores que vão te surpreender. Por lá, ela não deve crescer ou crescer muito pouco, ok? Então não se preocupe se retirá-la praticamente do mesmo tamanho. Quando retirar, deixe em temperatura ambiente por 3 horas e ela vai estar assim na hora de assar, com o dobro do tamanho. Ah, e lembra que eu falei que essa é uma receita para ser feita em assadeira? É porque assim vai ser bem mais fácil na hora de abrir a massa. Deixe um pote de água do lado, umedeça as mãos sem excesso e pressione devagar apertando a massa. Vá distribuindo os gases da fermentação por toda a sua extensão. Eu gosto de estourar essas bolhas maiores porque ficam feias depois do cozimento. Quando sentir que já distribuiu todos os gases pela massa, use as mãos para esticá-la por toda a assadeira. Comece puxando pelo centro da massa para depois esticar a parte lateral. E sempre que sentir que a massa está grudando nas mãos, você pode umedecer com água novamente. E é isso, está aberta a massa. Esse tipo de pizza precisa ser pré-assada somente com o molho de tomate primeiro, para depois adicionarmos os outros ingredientes. Caso contrário, seu queijo queimaria antes da sua pizza estar cozida. Nossa massa vai ser assada em forno pré-aquecido a 230 graus e o pré-cozimento vai levar 10 minutos, ok? Mas é super importante que ela vá ao forno já pré-aquecido na temperatura que a gente falou.
Agora sim, hora de usar a sua criatividade e colocar os ingredientes da sua preferência. Fala comigo lá nos comentários qual é o seu sabor preferido. E se fizer essa receita, me marca lá no Instagram que eu quero ver a sua pizza, ok? Cozimento com os ingredientes vai levar cerca de 8 minutos ou até gratinar na mesma temperatura de antes, 230 graus. Tá aí a minha marguerita e eu gosto de colocar as folhas de manjericão depois do forno. Linda, não acha? Gosto de sempre finalizar com azeite para dar um sabor todo especial. E não vai embora não, fica comigo que eu quero te mostrar mais uma pizza que eu fiz usando essa mesma receita. Só que dessa vez usando uma farinha mais forte e com isso eu consegui colocar um pouco mais de água. Além disso, deixei ela 2 dias na geladeira. Olha que linda! Nessa eu também coloquei mais queijo nas laterais da pizza, assim ele escorre durante o cozimento e vai gratinando, formando essa lateral de queijo queimadinho. É muito gostoso! Com mais água e mais tempo de maturação, a gente também consegue uma massa mais alveolada. Olha que lindo! E aí, gostou desse vídeo? Aqui no canal a gente tem uma playlist só com massas de pizza para forno caseiro que vale muito a pena conferir. Eu tenho certeza que você vai gostar. É só clicar no card que você está vendo aí na tela e eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Bruno e esse é o Pizza Pão e Pasta. Um abraço e até a próxima!